sobre algumas necessidades que a gente tem. Então, diversos assuntos já foram trabalhados, e hoje, essa noite, né, nós vamos fazer mais uma, com a ajuda de Deus. Hoje, o irmão Rubens, psicólogo de... Agora esqueci a cidade. Dracena, São Paulo. Eu lembrei, mas não quis falar, porque eu acabei de ler tanta cidade aqui do Brasil que eu falei, eu vou confundir. De Dracena, estado de São Paulo. Eu sou de Campinas. O projeto começou com o irmão Daniel Almeida, que é da Bahia. A irmã Cris, né, que é da Bahia também. E hoje o tema, o assunto vai ser sobre autocontrole. Isso é muito importante, tanto para qualquer pessoa, como principalmente para o cristão também, né? Que tem que ter autocontrole. Então, o tema vai ser como ter autocontrole e não agir por impulso. Então, assim que quiser, o nosso psicólogo, Rubens Souza Neves, pode começar. Maravilha. Primeiramente, também saúdo a todos com a Santa Paz de Deus e quero agradecer também a um bom número hoje de pessoas interessadas pelo tema, e nós vamos falar sobre saúde emocional, vamos falar sobre saúde espiritual, e o tema de hoje é o autocontrole. Como o irmão Daniel já disse, sou psicólogo aqui em Dracena, São Paulo. E também faço parte dessa equipe, desse grupo, que chama Mente Cristã Orientada. E já aproveitamos para convidar todos a entrar no nosso grupo. Depois a irmã Cris vai colocar aqui o link para quem quiser já entrar no grupo. Ficaremos muito felizes de vocês fazerem parte desse nosso grupo. Que todos os meses trazemos temas e convidados para falar de diversos assuntos para ajudar a nossa irmandade. Mas vamos lá. Autocontrole emocional. Eu fiz aqui um resuminho para a gente poder entrar nesse assunto. Autocontrole emocional. O que seria o autocontrole? O autocontrole, segundo o dicionário, seria assim, a capacidade de gerenciar... Só um minutinho. Acho que a Brenda Gomes, ela está com um áudio aberto, assim, que está nos ouvidos. Tá ligado o som, irmã? Desliga. Pronto. É só desligar o microfone, por favor. É só desligar? O microfone só. Acho que agora melhorou. Maravilha. Vamos lá. O que é o autocontrole emocional, segundo o dicionário? É a capacidade de gerenciar, regular, direcionar as próprias emoções, pensamentos e impulsos, especialmente em situações estressantes, sem represá-las. Ou seja, o autocontrole emocional é a nossa capacidade de não congelar nossas emoções, mas exprimir as nossas emoções de uma maneira correta, de uma maneira saudável e proporcional à situação, proporcional ao momento. Porque todas as emoções nós precisamos ter. Alegria, tristeza, medo, raiva, todos teremos. Vai ter situações que nós vamos ficar irritados, vai ter situação que nós vamos ficar tristes, só que nós precisamos estar no controle. Já aconteceu com vocês de falar assim, eu nem vi, e quando eu vi já tinha falado, quando eu vi já tinha feito, que arrependimento, que tristeza, que vergonha. Quando acontece isso, é porque houve um sequestro emocional, ou seja, nós perdemos o controle naquele momento. E isso não é legal, não é bom. Porque se acontecer em um momento, numa exceção, num momento assim extremo, então vamos dizer que não é uma rotina. Então tem um desconto. Foi a situação, foi a emoção. Mas vocês conhecem aquelas pessoas que a gente fica até um pouco
chateada por elas, de tanto ver elas pedir desculpas e pedir perdão. Mas olha bem, se eu peço muitas desculpas e muito perdão, alguma coisa está errada, né, Daniel? Porque o perdão não é uma coisa que é para ser usada assim rotineiramente. Não é para ser uma coisa assim comum. Eu viver pedindo perdão, viver pedindo desculpas. Se isso acontece, é porque eu não estou parando, não estou refletindo, não estou me controlando. Então, nessa aula aqui de hoje, nós vamos falar sobre como gerenciar, como controlar, como exprimir as emoções, mas de uma maneira saudável, de uma maneira educada, de uma maneira, eu diria até, Daniel, com empatia. Porque se eu perco o controle, eu até machuco, ofendo quem está perto de mim. Não é assim, Daniel? Sim, com certeza, né? Você acaba não tendo nenhuma empatia, né, com o próximo. Acaba machucando muitas das vezes. Isso. E, e tem pessoas que ela até fala, né? Ah, quando eu vi, já tinha falado. E tem uns até que pega até um apelido, né? Fala, aquela pessoa lá tem pavio curto. Aquela pessoa ali, ela toma cuidado na hora que vai conversar com ela, porque ela é agressiva com as palavras. Ela não pensa para falar, e tem uns que falam assim, aquela pessoa não tem filtro. É Ela, difícil, ela não escolhe as melhores palavras, né, Daniel? é difícil, né? Fulano é difícil. Ó, você sabe que o fulano é difícil. Já fica aquela, né? Às vezes Pega, a pessoa é sistemática, né? Eu até quando, às vezes eu dou uma palestra nas igrejas e algumas empresas, eu dou o exemplo assim, daquela pessoa que às vezes alguém fala assim, ó, o fulano, o irmão Zezinho, vou colocar, não tem nenhum Zezinho aqui não, né? Se tiver, não é você, é o Zezinho só, o exemplo. Alguém fala assim, o irmão Zezinho é um amor de pessoa. O irmão Zezinho é caridoso, é pronto para toda obra. Só que a pessoa fala assim, ó, só que tem um negócio. Quando você for conversar com ele, vai com muito cuidado, porque o Zezinho, dependendo do dia, sabe, pode dar ruim, porque o Zezinho é sistemático. Aí você fica sem entender. Você fala assim, mas o Zezinho é bom ou é ruim? Porque se eu tenho que ir com todo cuidado para pedir as coisas para ele, alguma coisa está errada. É porque esta pessoa, todo mundo já sabe que ele é bom, mas de uma certa maneira é ruim também. Ele machuca e ofende as pessoas se ele se sentir pressionado. Ou seja, ele não tem um controle das suas emoções. E essa live aqui é bom para nós fazermos uma reflexão. Não vamos sair por aí, né, Daniel, querendo medicar, passar remédio para todo mundo, ou mandar a pessoa ir para o psiquiatra ou para o psicólogo. Mas a pessoa precisa olhar para o espelho da alma, olhar para si e se perguntar assim, puxa vida, será que eu sou mal educado? Será que realmente eu sou agressivo com as palavras? Porque o Daniel já falou que eu não penso para falar. A Antônia já falou que eu sou grosso de vez em quando. A Rose já falou que eu sou uma pessoa complicada. A Tereza já falou que eu sou uma pessoa boa, mas tem que saber como levar. Então, se 3, 4, 5 pessoas já falaram, será que não está na hora de eu olhar para o espelho da alma e eu pensar assim, eu acho que há alguma coisa em mim que eu preciso trabalhar. Não estou dizendo ir num psiquiatra ou ir num psicólogo, mas conversar melhor,
ouvir as pessoas, experimentar fazer diferente, experimentar ouvir. Tem pessoas que não deixam a gente falar, tem pessoas que falam, mas na hora que você vai falar, ela mais ou menos olha para você e muda de assunto. Ou se é uma coisa que ofende, que ela não concorda, ela já corta a gente, já dá um corte, e nem se preocupa, Daniel, de ir assim, sabe, com delicadeza. Você já passou situação assim, Daniel, de você ter que pensar quais as palavras que vai usar para conversar com alguém que está do seu lado? Sim, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo acaba passando e conhece pessoas assim. A gente precisa observar se nós não somos alguém assim. O que nós precisamos entender é o seguinte: às vezes a pessoa é especialista em crochê, em bordado, em fazer pão, em fazer casa, em construir redes, é especialista na parte elétrica, é um engenheiro, é um matemático. Às vezes tem pessoa que é até especialista e tem muito conhecimento da Bíblia Sagrada, sabe? Se você perguntar o nome dos profetas, quantos quilômetros que tinha o Rio Jordão, sabe tudo, só que não sabe tratar a esposa, não sabe conversar com o vizinho, não sabe conversar com o filho adolescente, passa nos melhores concursos, tem um bom salário, às vezes até um líder religioso na sua congregação, mas em casa é um chato, é uma pessoa complicada, é uma pessoa difícil, mas não porque ela quer, é porque ela não consegue ver que na parte emocional ela é incompetente, ela não tem competência, ela não tem conhecimento. E é esta pessoa que às vezes vai ter dificuldade para manter um casamento, vai ter dificuldade para ser amigo dos filhos adolescentes, vai ter dificuldade no trabalho para ter amigos verdadeiros. Na empresa, quando fizerem churrasco, não vão convidar essa pessoa, porque é uma pessoa difícil, entendeu? É uma pessoa difícil. E isso é autoconhecimento. Nós precisamos conhecer e também, Daniel, ter a consciência de que eu posso melhorar. Mudar é um pouco complicado, mas eu posso melhorar, sabe? Não ser aquela mente rígida, uma cabeça de pedra, que tudo tem que ser do meu jeito, sabe? Às vezes a gente precisa ser mais flexível. Jesus Cristo, uma das maiores lições que ele deixou para nós é que ele quebrou o modo de ver e o modo de pensar daquelas pessoas religiosas. Ele não era contra os ensinamentos, contra as leis, mas ele era flexível no sentido amoroso, no sentido da caridade, no sentido do perdão. Se houvesse possibilidade. Está assistindo o nosso filme? Se houvesse possibilidade de evitar um prejuízo, um dano maior à pessoa, ele evitava. Só que nós conhecemos pessoas no nosso meio que elas sofrem e fazem os outros sofrerem também, porque elas não mudam, elas não têm o controle das suas emoções. Mas por quê? Elas também não se permitem, né? Não enxergam o comportamento disfuncional.
Então, hoje nós estamos falando sobre o autocontrole emocional, mas primeiro de tudo, Daniel, e pessoal que está aqui nos assistindo, a pessoa precisa ter consciência. Ela precisa enxergar nela os pontos bons, os pontos que merecem elogio, os pontos que realmente ela é uma pessoa que a gente tem que louvar, mas também ela precisa olhar os pontos nela que desafinam. Sabe aquele instrumento que desafina? Você dá uma nota assim e ela não bate? Então, quando muitas pessoas, ou a minha vida, não está fluindo, eu preciso realmente olhar para ver se não tem algo em mim que eu preciso trabalhar mais. Então, o autocontrole só vai existir realmente se eu admitir que eu sou uma pessoa descontrolada. Às vezes, a irmã Rose está aqui assistindo essa live, a irmã Tereza está aqui assistindo, e está pensando, mas a pessoa que precisaria, às vezes, assistir, enxergar que ela não tem autocontrole, não lê um livro, não faz um curso, não dá abertura. Então, primeiro de tudo, é reconhecer que onde que eu estou. Se conscientizar, né, Daniel? De qual é o meu ponto de melhoria. É o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Então, o autocontrole começa eu admitindo que não está bom. Sabe, do jeito que está, não está bom. Vamos olhar isso aí. E eu vou repetir o que eu falei antes. A pessoa tem que... Só para complementar, Daniel. A pessoa tem que perceber o seguinte: se está pedindo desculpas, está pedindo perdão, sempre, e sempre está com remorso de alguma coisa que falou ou que fez, ou está sempre tendo algum tipo de prejuízo, seja rompimento de relacionamentos, seja prejuízo de amizades, prejuízo espiritual, então é sinal de que algo tem que mudar. Pode falar, Daniel. É exatamente isso que eu ia perguntar, né? Como a pessoa faz para ela saber se ela tem autocontrole ou não. Aí a gente pode também perguntar como que ela faz para desenvolver. E nessa de saber, a gente poderia adiantar no seguinte, aqui tem uma, né? Se a pessoa já nasce, se é uma questão de temperamento, eu acredito que seja em partes, ou uma questão de ambiente, de adquirir, de aprender. Eu acho que entre as duas, na verdade. Aí vem aquela pergunta, né, Daniel? Será que ele sempre foi calminho ou ele aprendeu a ser calmo? Será que ela sempre foi calminha ou aprendeu? É possível aprender? O nascimento é muito importante. O lar onde eu nasci, onde eu cresci, aí já seria o ambiente. Mas o nascimento, nós já carregamos em nós uma carga hereditária e o temperamento, o tempero, aquela maneira que eu sou, aquela maneira que eu me comporto, desde os 3 anos de idade, 5 anos, 7 anos, sabe, já tem alguns traços ali que alguém olha assim e fala assim, ó, o Daniel, eu conheço ele desde criança. Com 5 anos de idade, ele já fazia isso, 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 isso. O Davi Santos, eu conheço ele desde 6 anos de idade, e ele já era assim, assim, assim. Tem algumas marcas no nosso temperamento que o pai e a mãe falam assim,
Eu não ensinei. Ninguém nunca ensinou para Teresa Cabral que era para ela ser assim. Mas ela, com 7, 8 anos, já começou com algumas coisas que era diferente. Então, isso nós poderíamos pensar que é o temperamento que já veio com o nascimento, certo? Mas depois, com o crescimento, aí vem a influência do ambiente. Se o Davi Santos foi criado dentro de um ambiente de uma determinada igreja, se ele foi criado sem igreja, se ele foi criado num ambiente que apoiava a educação, faculdade, ler livros, se ele foi criado num ambiente de gritos, de broncas, de repreensão. Então, isso também junta para formar o que ele é hoje, a personalidade de hoje. Mas lembrando o seguinte, a personalidade, ela vai estar em constante desenvolvimento. Hoje eu estou com 60 anos. Com certeza, se eu e o Daniel nos encontrarmos daqui 5 anos e pararmos para conversar, eu vou falar para ele, rapaz, eu aprendi isso o ano passado. Há 5 anos atrás, eu fiz uma coisa muito errada na minha carreira. Eu cometi uma falha. Eu pensava assim, assim, assim. Hoje, com 65 anos, eu vejo a vida diferente. Então, conforme a vida vai passando, até por questão de erro e acerto, lucro ou prejuízo. Ô, Daniel, erro e acerto, lucro, prejuízo. Verdade. Nós vamos falando assim, isso aqui não me serve mais. Eu vou mudar agora esse caminho. Então, essa mudança sempre haverá. Só que tem algumas coisas no meu temperamento que já é desde quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Isso continua dentro de mim. Isso não mudou. Mas, agora entra a resposta da pergunta que você falou do autocontrole. Hoje, com 60 anos, pode ser que eu veja o Rubens de quando tinha 30 anos e algumas decisões que ele tomou na vida, algum momento que dirigindo o carro dele, ele se envolveu numa briga, se envolveu numa situação, e às vezes isso aconteceu 2, 3, 4 vezes, pode ser que de uns anos para cá, ele começou a pensar assim, eu preciso respirar. Eu já respondi um processo por causa de uma briga de trânsito. Eu já, sabe, vai lembrar os lucros e prejuízos que já teve. Então, eu posso, devido aos lucros e prejuízos, passar a imagem hoje de uma pessoa super controlada. Mas só quem me conhece que sabe que isso eu aprendi por esforço, suor, lágrima, dor, vergonha. E uma coisa muito importante que ajuda também a nossa espiritualidade. Quando a pessoa se converte que eu falo de verdade, quando ela passa a entender o Evangelho, quando ela passa a entender realmente o que é vida espiritual, ela pensa mais, ela se controla mais, ela tem mais fé, ela se cobra menos, ela tem um diálogo, uma conversa com Deus, uma conversa com Jesus mais leve, sabe? Aquela cobrança, aquele medo, aquela maneira de olhar Deus como um Deus assim que está pronto para me castigar, para me. Então, esse relacionamento muda. E o pensamento também, da questão de querer agradar a Deus, de melhorar, aperfeiçoar, faz com que aquela pessoa respire um pouco. E ela pensa até assim, para um cristão, como que pode eu, como um cristão, sair do meu carro nervoso por causa de uma situação e querer bater na pessoa que me fechou? Eu não posso fazer isso. Como que Jesus agiria aqui?
Como que um servo de Deus tem que agir aqui? Isso não quer dizer que eu não esteja nervoso. Isso não quer dizer que eu não possa defender meus direitos. Isso não quer dizer que eu não possa sair do carro e falar assim, olha, tudo bem, como é que tá? O senhor se machucou? Não, tal. Ó, só que mas o senhor viu que o senhor tá errado, tal, nisso aí. O senhor tem seguro? O senhor tem dá para a gente conversar, dá para a gente ver o que nós podemos nos ajudar aí? Como que é? A espiritualidade deveria nos fazer ser pessoas boas, pessoas humanas, pessoas caridosas, mas em alguma fase da nossa vida, às vezes a gente usa a nossa espiritualidade de uma maneira errada, até para ser mais bravo, mais duro, e até sem controle emocional. Sabe assim, eu estou no meu direito e vai ter que sofrer mesmo, porque está querendo me enganar, está querendo... Eu sou um servo de Deus e não pode, sabe? A pessoa até usa, às vezes, a espiritualidade para ser mal educada, para ser ruim mesmo, às vezes. Só que quando vai crescendo, vai melhorando a sua condição de entendimento, ela melhora também no conjunto, o que a irmã acabou de colocar ali, o caráter dela. O caráter dela vai se formando, juntando tudo, juntando o temperamento daquilo que nasceu, juntando o ambiente, juntando as experiências, vai formar o caráter. Também a gente deve pensar, né? Até o irmão falou lá que alguém pode conhecer muito a Bíblia, né? E às vezes não ter autocontrole. Mas eu acho que todo o ensinamento de Cristo, do Evangelho de Cristo, ele converte para a questão do autocontrole, né? Então, bem-aventurados os mansos, na vossa paciência possui vossas almas, irá, mas não pecar, perdoar 70 vezes 7, né? Porque se a gente não perdoa, ele vai agir descoordenadamente. Então, assim, quem conhece, nem precisa conhecer tanto a Bíblia inteira, mas Cristo veio com uma proposta de renúncia, né? Renuncia a si mesmo, tome sobre si a sua... Esse renunciar, mas mesmo às vezes é o autocontrole, né? Se você toma um tapa, tem até essa frase, né, famosa, tomar um tapa no rosto, oferece a outra face. Porque o autocontrole tem que ter muito autocontrole. Se fosse literalmente fazer isso, tem que ter muito autocontrole. Porque qual que é a tendência natural? Você tomou uma, né, isso, claro, literal seria o tapa, mas numa ofensa, numa agressão, até uma agressão verbal, né, numa crítica, que é muito mais comum, né, do que um tapa no rosto e tal, qual que é a resposta mais natural do homem comum? É revidar e revidar com mais energia, com mais força, né? Alguém criticou, então você critica mais ainda. Alguém xinga, você xinga mais ainda. Mas todo o evangelho de Cristo vem nessa linha de conter, de não pagar o mal com o mal, né? Então, é muito um resumo ali, seria desenvolver esse autocontrole, que é o que Cristo teve, né? Ele teve muito autocontrole. Daniel, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento com Jesus Cristo, sempre foi colocado o autocontrole, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade como as características de um servo de Deus. Sempre. Começa ali, eu separei aqui um ponto, mas vamos olhar aqui primeiro, olhando pelo Velho Testamento. Começa primeiro na questão do livro de Provérbios. No livro de Provérbios, 16:32, está escrito assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro,
mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só, Daniel, o homem guerreiro, o capitão de um exército, ele tinha armas, ele tinha treinamento, ele tinha um motivo para entrar numa cidade e destruir a todos. Porque ali, naquela época, tudo se resolvia na base da guerra, né? Mas um homem calmo, um homem paciente, um homem longânimo, ele, ao invés de ir para a destruição, ele ia propor um acordo de paz. Ele ia falar, olha, vamos chegar num acordo, vamos, já morreram tantos, você entrega as suas armas, tal, e nós vamos fazer um acordo, quer dizer, uma proposta de paz. Então já ficou registrado, porque o homem guerreiro, ele está usando seu instinto animal, seu instinto de destruição, de descarregar raiva, vingança e ódio. Agora, um homem longânimo, paciente, ele está pensando o seguinte: nessa cidade tem crianças, nessa cidade tem mulheres, nessa cidade tem pessoas, precisa mais dor, mais tristeza, mas ele consegue se controlar. E tem um outro exemplo de guerra também, no Provérbios 25, 28, olha a comparação que o profeta fez. Como uma cidade que não tem muro, como uma cidade que não tem muro, assim é quem não sabe dominar-se. Naquela época, todas as cidades tinham que ter muros, grandes fortalezas, porque viviam guerreando. Uma cidade sem muro é uma cidade totalmente indefesa. Qualquer exército que chegasse ali, seja um exército pequeno ou grande, ia ter uma grande vantagem. Ele ia chegar de surpresa e entrava ali e matava todos. Então, a comparação. Um homem que não se domina, aqui quando fala homem, é homem e mulher. Uma pessoa que não controla suas emoções é uma cidade desprotegida. Porque ele vai partir para cima de qualquer jeito, para qualquer situação. E vai ter prejuízo, vai perder, porque ele tá num comportamento, vamos dizer assim, sem juízo, né? Comportamento animal. Lá em Gálatas 5:22, fala dos frutos do Espírito Santo. E dentro dos frutos do Espírito Santo está o autocontrole, que pode ser chamado também de domínio próprio, pode ser chamado de mansidão, e que se nós vermos a descrição de Gálatas 5:22, nós vamos ver a descrição completa do que é uma pessoa que tem inteligência espiritual. Uma pessoa que tem inteligência espiritual, ela segue o que está aqui em Gálatas 5:22. Está escrito assim, que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em outras traduções, mansidão é traduzido como domínio próprio. Quem tem domínio próprio tem paciência. Quem tem paciência diminui muito o risco, a chance de machucar e de ser machucado. Quem tem paciência sofre menos de pressão alta, sofre menos de ansiedade, depressão, estresse. Quem tem paciência, a vida financeira dela vai ser melhor, porque ela vai esperar, vai aguentar, poupar, guardar o dinheirinho para comprar aquilo que está esperando. Quem tem paciência vai pensar um pouco antes de conversar com um filho adolescente rebelde. O marido que tem paciência vai esperar a esposa se acalmar, vai esperar passar aqueles dias a TPM para poder conversar um pouco melhor. Marido que tem paciência, ele acredita na TPM. Porque, infelizmente, Daniel,
Tem uns maridos aí que acham que TPM é frescura, que isso não existe, que é conversa do psicólogo. Mas a variação de hormonal é biológica, né? Então, Mas eu acho existe, que acho que tudo isso aí é conversa. né? Não pode também a mulher usar isso como, né? Como desculpa, mas a variação hormonal ela acontece, isso é biologia, né? Mas você falou a questão boa, a questão das desculpas. Tem que ter diálogo. Na medida do possível, o casal tem que conversar sobre tudo. O problema é que tem muitos casais que não conversam sobre sexo. Aí já entra na apelação, já começa a discutir, já começa a falar coisas que imaginou na cabeça. A minha esposa, ela fala de vez em quando, em algum momento, em algumas palestras, ela fala sobre menopausa. Rapaz, estamos desviando um pouco do assunto aqui, mas está tudo dentro da inteligência emocional. A menopausa provoca muitas crises nos casamentos, muita confusão. Por quê? Demora um pouco para o cidadão entender que realmente tem alguma coisa diferente ali, que tem algo ali que é clínico, que vai precisar passar no médico, que vai precisar, às vezes, usar algum produto, que vai precisar ter paciência, que vai dar depressão, vai dar estresse, vai emagrecer, vai engordar, vai mexer com toda a reação. E isso é questão de conhecimento e de diálogo. Então, volta de novo no que você falou desde o início aí também, Daniel, autoconhecimento. Falando um pouquinho da Bíblia, né? Eu acho que um grande exemplo de perca de controle, ou quase perca de controle, eu acho que é a história de Davi. Davi, desde que ele foi ungido rei por Samuel, até ele se tornar rei, ele teve uma trajetória assim muito correta no sentido de esperar em Deus. Tanto é que ele chegou a chegar perto de Saul, mas jamais ele atentou contra a vida do ungido de Deus, né? Ele esperou que Deus colocasse ele no trono. Mas teve um momento que ele se perdeu o controle ali, quando ele passou nas terras de Nabal e pediu o alimento para os homens dele e tal, e Nabal negou, falou, quem que é Davi? Ele ainda não era rei, né? Quem que é Davi para que eu dê alimento e tal? Aí ele se irou, falou, não, agora eu vou entrar na casa e vou matar todo mundo, com os homens dele, com o bando dele. E aí Abigail, que era então esposa de Nabal, ela foi, levou alimento e ela freou essa perca de controle que Davi estava nesse estado. E falou, olha, inclusive ela fala, né, olha, você vai manchar a sua biografia porque vai matar as crianças, tal, né, os inocentes que estão na casa. E aí ele até reconhece, fala, não, olha, é verdade, né, eu estava aqui fora de mim, né, fora de si ele estava. E aí ele, então, a gente viu que não aconteceu aquilo, mas mesmo Davi sendo paciente, claro que depois que ele foi rei, teve outros processos, né? Mas mesmo ele sendo paciente, em algum momento ele perdeu, ele perdeu ali o controle, né? E aí, se não fosse Deus usar de Abigail, ele teria mesmo cometido lá o crime, né? E eu falar, ele virou rei, mas ele passou um lugar lá e matou todo mundo também, né? Então ia ter essa coisa, assim, para falar dele. É um exemplo muito bom de que, às vezes, a falta de controle vai manchar a nossa trajetória em algum momento, né? Às vezes, até a gente consegue lá um objetivo que a gente precisava, mas o custo foi magoar, foi machucar alguém, foi, né? Então, por isso que é importante, né? Ter o autocontrole. Olha só, muito bom esse seu exemplo aqui, excelente, para você ver o que uma pessoa que está calma, que está no controle, consegue melhorar uma situação que era para ser dramática, né? A Abigail tinha todos os motivos para estar nervosa, desesperada, descontrolada, mas ela respirou,
ela pensou e conversou. Ela poderia ter tomado uma atitude também de agressividade, até de uma situação até de tentar matar Davi, por exemplo, mas ela teve um senso, um pensamento, e olha como que é uma mulher com o pensamento no lugar, como que resolve, como é usada por Deus para resolver uma situação. Agora, a Bíblia, é muito gostoso ler a Bíblia por causa disso. Não ficou escondido as falhas e fraquezas de homens e mulheres usados por Deus. Ficou registrado os momentos de glória, mas os momentos de vergonha também. As falhas e os erros estão ali. Esse exemplo que você deu, realmente, Davi perdeu o controle. Mas olha só, num outro momento, quando ele teve de frente com o rei Aques, se não me engano era o rei Aques, e ele viu que a situação ali era desfavorável, olha a artimanha que Davi usou para se sair naquela situação. Ele se fingiu de louco. Ele se fingiu de doido. Quem está aqui ouvindo talvez não tenha visto essa parte, mas olha lá, acho que é no livro de Reis, se eu não me engano, que ele chegou ali perto do rei Aques, ele se bagunçou o cabelo, ficou babando, fez cara de pessoa assim, que não tinha muito as ideias boas, e chegou perto do rei Aques daquele jeito. Aí o rei olhou para ele e falou assim: para que vocês me trouxeram esse doido aqui? Aqui na minha cidade já tem doido demais. Manda esse homem embora daqui. Ele se fingiu de doido. O rei falou: vai embora que já tem doido demais aqui na minha cidade. Ele teve autocontrole, paciência, calma, e fez até um teatrinho. Ele fez um teatro. Conseguiu escapar, né? Conseguiu escapar. E também o exemplo de autocontrole, vamos no Davi de novo, de autocontrole. Quando ele estava lá dentro da caverna, lá no escuro, lá escondido, Saul entrou lá dentro. Ele esteve perto de Saul, encostou no vestido de Saul, ele tinha condição de matar Saul naquele momento, mas ele não matou, porque pela vontade dele ele mataria. Mas ele pensou assim: não é a vontade de Deus. Ele cortou um pedaço da roupa, né? E depois mostrou de longe para Saul. Cortou um pedacinho do vestido, para mostrar: olha, se eu quisesse, eu tinha te matado. Mas por que ele não matou, Daniel? Princípios. Ele, como homem, ele teve vontade de matar, claro. Mas ele pensou: não é o correto, não é o certo, Deus não se agrada. Olha como ele teve que se controlar, rapaz. Ele continuou fugindo, continuou se escondendo, sendo que ele poderia ter matado Saul naquele momento ali. Então, o autocontrole emocional é uma virtude. A paciência é uma virtude. Não estou dizendo que em algum momento a pessoa não tenha que ser mais brava, não tenha que falar firme, não tenha que se posicionar. Um grande problema que muitas pessoas até ficam doentes na questão do autocontrole, Daniel, é porque a pessoa ela não sabe dizer não, ela não sabe se posicionar. E, às vezes, por não saber, ela perde o controle e ela é agressiva. Ela está com a razão, mas ela perde a razão pela maneira que ela coloca, pelo jeito que ela fala. Aí ela perde a razão. Por quê? Não teve autocontrole, não tendo autocontrole, tem agressividade, tem violência, tem humilhação, tem ataque ao caráter da pessoa. Por exemplo, um pai que pega o filho adolescente, vamos pensar assim, que o pai não aprova o vício, não aprova
cigarro. E aí o pai, por uma questão, em algum momento, pega o filho com um cigarro. E aí esse pai pega um cabo de vassoura, pega o que tiver por perto ali e espanca esse menino, dá uns murros na cara dele, fala que aqui na minha casa não, porque você não sei o quê, e vamos dizer que machuca esse jovem na frente de todos os amigos dele. Esse pai perdeu o autocontrole. Ele não estaria errado de ser duro com o filho, de conversar, de corrigir, mas a partir do momento que ele espancou o filho, ele perdeu toda a razão. Então, o que nós precisamos também é ter saber como colocar. E muitas vezes acontece até uma situação interessante, Daniel. A pessoa, por saber que ela vai se descontrolar, que ela vai ser agressiva, que ela vai falar o que não deve, aí ela se cala. Aí não fala nada. Também está errado. Também está errado. Porque aí ela está sendo omissa. A omissão também é errado. A agressão também é errada. Quem tem autocontrole tem sabedoria, tem prudência, não vai concordar com o erro, não vai concordar com aquilo que fere os princípios dele, mas vai saber como falar, como conduzir. E decisão do filho. Porque ele entende que o pai está sofrendo, mas está se controlando. Mas está corrigindo da maneira mais apropriada. E nós vemos isso muito nos relacionamentos. Muito divórcio, muita separação, porque as pessoas não sabem dosar o diálogo. E já parte para aquele negócio assim, se não der certo, nós separa e pronto. Quer dizer, não tem a flexibilidade, não tem a empatia, não sabe como se posicionar. Jesus, voltando ao exemplo de Jesus, naquele exemplo lá da mulher que foi pega lá em adultério, Jesus não falou que estava errado, que a lei estava errada, que a lei permitia a falha dela. Não. Ele falou, não, tá certo. Tá escrito aí, então, realmente ela errou. Aí, e o que mais? Tá escrito ali que tem que ser apedrejada. Falei, então tá certo, então tem que seguir a lei. Mas aí, como vieram pedir a opinião dele, ele falou, então faz assim, faz uma fila, e o primeiro que vai tacar, que vai começar o apedrejamento, é aquele que não tem nenhum pecado. Já jogou na consciência, né? E na consciência foram embora. Aí, o que ele falou para aquela mulher? Cadê os teus acusadores? Foram embora. Tudo bem, eu também não vou te castigar, mas não erre mais, não peques mais. Quer dizer, a lei continuou. Então, tendo o autocontrole, tendo domínio próprio, nós conseguimos promover a paz. E conseguimos defender nossos direitos também. Agora, então, a pergunta de $1 milhão. Entendendo que parte do não ter o autocontrole pode ser de nascença, o temperamento, genética. Outra parte pode ser do ambiente, o convívio, a criação que teve. E que é necessário a pessoa identificar isso em si mesma. Então, uma vez que a pessoa identifique,
Agora a pergunta, como que ela desenvolve o autocontrole? Primeiro de tudo, é isso que você falou, é o reconhecimento, né? É ela ver que realmente ela tem um ponto de melhoria. Tem algo ali que não tá encaixando. Ela tem que começar, Daniel, praticando. Ela tem que iniciar prestando atenção na maneira como ela age, na maneira como ela reage às situações. É necessário respirar antes de tomar decisões. É necessário estar no presente, sabe? Estar ali, olhando as emoções que você está sentindo naquele momento. E não decidir no momento. O ideal é respirar e, se possível, deixar para mais tarde, deixar para amanhã. Mas respirar. Respirar, conhecer os gatilhos, prestar atenção em qual situação que eu perco o controle. É conversando com meu filho? É conversando com a minha mulher? É no trânsito? É lá na igreja? É lá no trabalho? O que tem lá? Qual é o assunto que me faz perder o controle? Aí preciso esmiuçar isso aí, tentar ver por que eu perco o controle e começar a conversar, treinar, falar sobre aquilo em casa, com outra pessoa. Eu preciso também reconhecer meus limites. Se eu estou percebendo que eu não consigo, Daniel, que eu sei que é errado, eu tenho vergonha, mas eu não consigo me controlar, eu estou reconhecendo meus limites. Eu tenho que procurar ajuda. Eu tenho que procurar ajuda. Em alguns casos, a pessoa vai precisar tomar um remédio. Uma ansiedade generalizada, a pessoa tem uma paciência desse tamanho. Ela tem uma paciência curtinha, certo? Agora tem outro ponto que tem que observar. Eu sempre fui assim? Ou estou assim de 6 meses para cá? De 1 ano para cá? Porque se o temperamento dessa pessoa sempre foi tranquila, sempre foi de conversar, nunca foi de gritar com ninguém, nunca foi de explodir, mas de 6 meses, de um ano e meio para cá, é como se fosse outra pessoa. É como se tivesse mudado totalmente a personalidade. Aí tem que procurar ajuda. Às vezes essa pessoa está numa exaustão emocional, está estressada, teve alguns prejuízos na vida, está passando por algum sofrimento, está sobrecarregada de trabalhos, de obrigações, de responsabilidades. Talvez vai ter que mudar alguma agenda, mudar alguma rotina, trabalhar menos, delegar funções. Pode ser que essa pessoa tenha outros problemas de saúde que está complicando, que está potencializando. Precisa ver os pensamentos dela como estão. Às vezes a pessoa cai numa armadilha e ela está com muitos pensamentos disfuncionais. Sabe aqueles pensamentos assim, todo mundo está querendo me enganar, estão me passando para trás, eu tenho que ser assim mesmo, porque não dá para confiar em ninguém, todo mundo quer o meu mal, aqui nesse grupo todo mundo é fingido, é falso, não posso confiar em ninguém. Um excesso de pensamentos assim é meio esquisito, meio estranho, porque
Num grupo, claro que vai ter uma pessoa ou outra que pode não gostar de mim, mas todos não gostam de mim, estão falando mal, não posso confiar em ninguém, essa vida não vale a pena. Então, pensamentos disfuncionais levam a um descontrole emocional. É necessário também aprender a meditar, orar. Meditação, oração, vamos resumir num pensamento só. Eu tenho que aprender, Daniel, estar bem sozinho. Jesus falou assim: quando orar, entra no silêncio do seu quarto, fecha a porta para fazer a oração. Tem pessoas que estão num nível de estresse tão grande que ela não consegue fechar a porta do quarto, sentar no sofá e respirar. Respirar 5 minutos. Não consegue ficar 5 minutos de joelho fazendo uma oração. Não consegue deitar no sofá, ficar 5, 10 minutos esvaziando a mente. Vou ficar aqui 10 minutos deitado no sofá e não pensar em nada. Tem pessoas que não conseguem. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo ficar calmo. Tem pessoas que estão aqui assistindo que já ficou nervosa só de pensar, de deitar no sofá e ficar 5 minutos quietinho sem pensar nada. Não consegue. Já tentou e não consegue. Ficar 10 minutos sozinho, respirando. Ó. Tem gente que está nervoso só de me ver fazer isso. Se você ficou nervoso, você está precisando de terapia. Então, são várias coisas, Daniel, que a pessoa precisa fazer. Olha o que a Bruna falou aqui, ó. Estou escutando a live e arrumando o quarto. Não consegue parar. A impressão que dá, viu, Daniel, é que está perdendo tempo. Não pode perder tempo. Cortou seu som. Desculpa. Eu acho que a gente pode pensar uma coisa interessante sobre o começo ali do... A primeira coisa, você tem que detectar se você não tem autocontrole. Então, o autoconhecimento vai te dar essa... Você vai conseguir detectar isso. Só que só detectar não é suficiente, porque alguns apoiam-se nisso. Quem já viu alguém falar assim, não, mas eu sou estourado mesmo. Comigo, eu não levo desaforo para casa. Isso. Comigo, eu resolvo. Então, você vê que a pessoa, ela sabe que ela não tem autocontrole. Só que ela usa isso como se fosse uma característica, assim, às vezes ela até tem orgulho daquilo. Ela conta para os outros, fala, não, mas porque eu sou assim, eu falo mesmo, precisa falar, eu falo mesmo. Só que às vezes se falar magoa as pessoas, né? Então, assim, se apoiar também nessa coisa de eu sou assim mesmo, principalmente para o cristão, também está errado, porque a partir do momento que você detecta que você não tem autocontrole, você já tem um compromisso de modificar aquilo. E também, né, eu lembrei até daquele livro Mindset, que fala que tem pessoas que têm um mindset fixo, que não acredito que pode ser mudado, e as pessoas que têm um mindset de crescimento, que acredito que pode ser mudado. Então, assim, não é só saber que você não tem autocontrole. Você tem que acreditar que é possível melhorar aquele aspecto. Porque quem não acredita... Às vezes a pessoa não tem orgulho, né? Tem gente que tem orgulho. Ah, eu sou assim mesmo, não levo desaforo para casa, comigo escreveu, não leu, não sei o quê, eu brigo mesmo. Só que tem pessoa que fala, olha, eu sou estourado mesmo e não tenho o que fazer. Ou seja, ele não tem orgulho, mas ele também não acredita que pode mudar.
E o ideal é acreditar que pode mudar, né? Primeiro que a gente sabe que pode mesmo, o comportamento, a psicologia fala que ele pode ser modificado. É difícil, dá trabalho, mas viver dá trabalho, né? Então não é só. E também dá trabalho ser descontrolado, porque você tem prejuízo, você magoa a pessoa, você tem prejuízo social, se afasta e etc. Então, ter essa intenção e essa crença de que é possível, né? A psicologia fala que é possível. E a palavra de Deus também fala, porque é um chamado de transformação, né? Que quem está em Cristo é uma nova criatura, que tem que deixar as obras passadas, as obras do velho homem, tem que deixar e produzir frutos dignos de arrependimento. Então, ninguém pode falar, porque Deus não vai pedir uma coisa que é impossível para o homem, né? A gente fala, muda, mas na verdade ninguém vai conseguir mudar. Não. Se Deus cobra que a gente tenha boas obras, é porque é possível que a gente renuncie às más obras, às obras do velho homem, os impulsos carnais, e haja com mais autocontrole, né? Haja de uma forma mais assertiva, mais acertada, de acordo com a paciência, a longanimidade que Deus requer de nós. Verdade. Você estava falando aí, eu lembrei de um paciente que ele tá indo bem, tá cada vez melhor. E uma das queixas dele, quando começou a fazer a terapia, foi que ele falou assim que o que ele pensa, ele fala. Ele é sincero. Só que a esposa dele falou assim, não, você não está sendo sincero, não, amor. Você está cometendo sincericídio. Porque a sinceridade dele está matando a outra pessoa. Porque ele já falava assim, bem direto. Aí ele fala, é sincericídio. Já é um suicídio, já é uma morte, já. Mas aí o que aconteceu? Por que esse paciente, depois de anos e anos, agora veio fazer a terapia? Porque ele começou a acreditar naquilo que as pessoas estavam falando para ele. Ou seja, começando a acreditar na esposa. Dela falar para ele assim, você magoou fulano. Ah, mas só falei a verdade. Sim, mas poderia ter falado de outro jeito. Mas ele pediu para eu falar a verdade. Sim, mas não é desse jeito, literalmente, tal. Aí, olha o ponto positivo, Daniel. Ele veio para a terapia, está fazendo terapia, passou pelo psiquiatra e ele está melhorando. Mas só há esta melhora quando a pessoa enxerga. E uma falha que às vezes a família comete, nós, né, os mais próximos, a gente já quer jogar na cara da pessoa, a gente já quer dar a bronca, a gente já fala assim, ó, você precisa ir no psiquiatra, você é grosso, você é mal educado, a gente já fala direto. E isso não funciona. Isso não funciona, porque você está chutando a canela, você está batendo na pessoa e ninguém quer aprender algo apanhando. Ninguém quer. Quem gosta de levar um chute na canela? Ninguém. Agora, eu daria como sugestão para quem está nos assistindo uma técnica psicológica que a gente usa na terapia, ao invés de ficar dando bronca, a gente faz perguntas. A gente faz a pessoa pensar. Vamos pensar no caso de um filho, que o pai está sendo muito, muito duro, muito agressivo. A mãe, ao invés de jogar no rosto dele, tem que perguntar para ele, olha, você está vendo como o seu filho, como o nosso filho ficou? Você está vendo como que ele está triste? Pensa um pouco sobre isso. Sai de perto. Você gostaria de ouvir o que você ouviu? Você gostaria de ouvir do seu pai ou de outra pessoa? Falar do jeito que você falou, você gostaria de ouvir? Pensa sobre isso. Sai de perto. Pergunta e corre. Pergunta e sai.
deixa pensar. Às vezes você vai perguntar, você vai jogar uma vez, 2, 3, 4 e sai de perto. Porque se a pessoa não decidir, nós não vamos ter sucesso. É a mesma situação daquela pessoa que está dependente de alguma substância química e o pai, a mãe, o tio, o irmão, todo mundo chega nele lá e fala, você não tem vergonha na cara, você está matando sua mãe, seu safado, você não dá valor nas coisas de Deus, bate para valer. Tudo bem, na hora do nervoso, nós fazemos isso, mas isso não resolve. Agora, quando a pessoa, vendo o amor, vendo a paciência, vendo o choro da família, vendo o choro, às vezes até sem falar nada, mas vendo o sofrimento da mãe, e ele começa a pensar assim, puxa vida, estou matando minha mãe, estou matando meu pai, estou envergonhando meu filho. Quando ele começa a pensar nisso, aí ele fala assim, aquela ideia da internação, eu acho que eu vou vou aceitar. Pronto. Ele enxergou, agora ele vê. É a mesma coisa daquela pessoa novo convertido, está numa igreja, feliz, contente, alegre, sorridente, e aí quer converter os vizinhos, quer converter os parentes, e já chega falando, vocês têm que ler esse livro aqui, porque vocês não sei o quê, e aqui, e se não... Ninguém quer isso. Agora, como que você vai converter de verdade? Mostrando o que o Evangelho fez em você. Qual foi a melhora que teve em você depois que você começou a frequentar aquela igreja? Olhando para você, a pessoa vai falar assim, olha, me fala um pouco aí sobre essa igreja aí, porque você está tão diferente. Você já era bom, está melhor. Ou o contrário, você era um tranqueira, você era ruim demais. E agora você ficou muito bom. É esse o caminho. Esse sincericídio aí, eu acho engraçado que normalmente a pessoa vai ser sincera demais em relação aos outros, né? Então, a pessoa, você tá feio, você tá gordo, mas nunca normalmente ela não vai ser sincera sobre ela mesma. Ela não vai contar uma coisa desagradável dela, assim, né? Que normalmente a pessoa esconde e tal. Então, é fácil você ser sincero quando é em relação aos outros, né? Então, é mais uma desculpa, né? É mais uma muleta aí, um apoio. E também a gente pode pensar, e aí alguém pode falar, não, mas tem que ser sincero mesmo, tem que falar. Claro, a gente não vai mentir, mas às vezes a gente omite, porque a pessoa não está preparada para para aquela verdade, vamos dizer assim. Né? Então, Tem que falar, é verdade, né, Daniel? Eu acho que a verdade tem que ser dita, mas tem que achar uma maneira respeitosa, educada, principalmente se você está falando com a sua esposa, seu filho, seu marido. E muitas vezes as pessoas fazem o contrário. Elas tratam com muito respeito, com muita empatia o irmão da igreja, o colega de serviço, e aí em casa solta de qualquer jeito. Aí, mas a própria palavra fala, né, que, olha, quando a pessoa é nova, sobre a parte espiritual, convertida, a pessoa é nova, ela toma o leite racional. Quando ela já tem uma estrutura maior, aí ela vai tomar um alimento sólido, né? Então, às vezes não é tempo ainda dela receber aquele alimento sólido.
Então, Deus sabe o tempo que ele vai falar com cada um que precisa falar. E a gente também, se tem uma criança, você não fala tudo para ela, da vida e do mundo, tudo, quando ela ainda é criança, né? Você não vai mentir, nem ocultar, assim, falar inverdades, mas vai ter um tempo de algum assunto de adulto, alguma coisa assim, que você vai falar com ela. E é assim, né? Tem que entender esse tempo também, né? Que às vezes não é tempo de falar aquilo, né? Você vai falar num outro momento. E não sair, ser sincero, assim, descontroladamente e magoar as pessoas. E depois dar a desculpa que não, porque eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo. Olha, geralmente essas pessoas que se orgulham de falar a verdade, elas não gostam da verdade quando é para elas. Elas não aceitam. Elas não aceitam. Se você fala assim, você, não, ela já é uma coisa da personalidade da pessoa. Ela tem uma certa arrogância. Porque quando eu falo assim, eu falo na cara a verdade, eu falo o que ninguém fala, na verdade eu estou te chamando você de molão, de covarde. Você é medroso, Daniel. Você não tem coragem de falar, eu falo. Eu sou mais homem que você. Aí, quando você vai tentar contar alguma coisa dessa pessoa, ela também tem dificuldade para aceitar. Porque ela acha realmente que ela é melhor. Ela é arrogante. Ela enxerga o defeito dos outros e fala, que ela é sincera, então ela fala mesmo o defeito dos outros, só que ela tem uma autovisão que ela não tem defeito. Né? Quando alguém falar dela, não, eu não sou os outros que é. Quem enxerga muito, é projeção também, né? Enxerga muito nos outros, a própria pessoa está escondendo dela mesma. Daniel, estou contente com essa nossa live de hoje, rapaz. Tem 92 pessoas aqui nos acompanhando e vou aproveitar para pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, Mente Cristã Orientada. Todo mês nós desenvolvemos algum tema e se vocês tiverem sugestão de tema, coloquem. E estamos muito contentes. Coloca aí qual a cidade de onde que vocês estão. Dá uma olhada aí, Daniel, quais são as cidades aí para a gente dar um alô para eles. Dá uma olhada aí no nome das cidades. Osasco, Presidente Prudente, Várzea de Palma, Minas Gerais. Não, agora colocaram Piracicaba. Não dá nem tempo de ler. Itacoaxetuba, Mauá, Garça. Tem bastante gente em São Paulo hoje. Monte Azul, Minas também. Cruz das Almas, Bahia. Tem uma. Eu acho que a gente pode entrar nas perguntas, mas eu vi que teve uma coisa em comum aqui. Além daquela pergunta do como desenvolver o autocontrole, houve uma pergunta que acho que outras foram parecidas, que fala sobre o convívio com uma pessoa que não teria o autocontrole, né? Conviver com uma pessoa difícil, como lidar com quando a gente precisa também, porque às vezes precisa, né? Às vezes é alguém da casa, da família ou do trabalho, então não tem como fugir, né? E aí a gente precisa conviver, precisa saber lidar com aquela pessoa que não tem autocontrole, que magoa com palavra, que é grosseira, que... Como conviver com essa pessoa? Olha, aí, primeiro, cuidar de mim. Se esta pessoa que eu estou convivendo, geralmente ela vai ter pontos positivos também. Geralmente é meu marido, minha esposa, meu filho, pessoas próximas. Então, eu preciso cuidar de mim, cuidar da minha saúde primeiro, da minha saúde
emocional, da minha saúde espiritual, da minha saúde física. Porque, Daniel, eu vou ter que desenvolver recursos para ajudar essa pessoa que está do meu lado. Porque essa pessoa difícil que está do meu lado, eu amo ela. É a minha família, é a minha casa. Eu não quero abandoná-la. Mas para me ajudá-la, eu preciso me ajudar primeiro. Eu preciso melhorar a minha maneira de expor, minha maneira de falar. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso me fortalecer primeiro. E me fortalecendo, eu vou ter recursos para ajudar essa pessoa, para enxergar melhor o quadro todo. Porque eu também não posso enxergar somente o ponto negativo, o ponto de melhoria dessa pessoa. Eu preciso ver também o que ela tem de positivo. O que está me agregando naquele relacionamento? O que está me fazendo bem? O que já foi bom e talvez não seja tão bom? Então, eu preciso primeiro cuidar de mim. Eu preciso ter saúde, primeiro, para depois eu poder ajudar ou até corrigir quem está do meu lado. Agora, cada situação é diferente, né? Depende de... Eu estou vendo aqui um depoimento que no fim houve a separação. Mas isso aí cada história é diferente. Mas a maioria dos conflitos, a maioria dos estresses, não termina em separação e divórcio. Porque vamos pensar, casamento existe separação e divórcio. Mas se tudo quanto é relacionamento amoroso que a pessoa tiver, ela já pensar como opção o divórcio, ela não vai parar casada. Ela tem que realmente tentar conviver. Agora, dentro dos limites, né? Mas isso aí é cada caso, né? Agora, falando de casamento. Mas e se é o relacionamento com o filho? A gente não vai abandonar um filho. A gente vai procurar conhecimento, procurar aprender a conviver com aquele filho, mesmo ele tendo um temperamento, uma personalidade um pouco diferente, um pouco difícil, né? Eu acho que, se, como a gente falou, né? A pessoa que não tem autocontrole, como que ela faz para melhorar? O primeiro passo é ela reconhecer que não tem. Então, aí, agora para a pergunta atual, né? Então, como conviver com alguém que não tem? Então, o primeiro passo seria essa pessoa entender que ela não tem, né? Então, a primeira pergunta seria, essa pessoa, ela enxerga, ela não tem? E aí, a gente não adianta falar na hora que a pessoa está descontrolada. A pessoa já está descontrolada, já está sendo grosseira, já está. Aí você vai falar, olha, você não tem autocontrole. Vai só ficar. Então, tem que tentar conversar com essa pessoa num outro momento, né? Num momento de calma. E aí, caso seja uma relação de casamento, explicar, falar, olha, você perde controle, você magoa, você fala isso, você fala aquilo, eu não gosto. Então, esse seria o primeiro passo, né? Agora, se a pessoa vai ouvir, e aí, como a gente falou, tem um outro passo, que é o estar disposto a mudar, né? Não, eu sou assim mesmo e pronto, se quiser é assim mesmo. Aí também não adianta, né? Então, mas essa pessoa ela vai ter que entender que para conviver com as outras, se for, a gente está dando exemplo no caso do casamento, ela tem que mudar, né? Porque a pessoa também bate no peito, fala assim, ah, não preciso mudar, eu sou assim mesmo, meu jeito é assim mesmo, eu nasci assim, então ela tem que ficar sozinha, né? Então, porque para bem conviver com o outro, não adianta a gente ficar dando bordoada, né? Mas isso tem que ser conversado num momento de calma. Correto. Sempre procurar ver o que cada um pode escrever, o que cada um pode aprender. E a vida sempre vai ser assim, uma negociação, né? Precisamos aprender a gerenciar os conflitos. Sempre haverá algum tipo de conflito. Sempre.
Mas é ideal que todos nós, tanto quem está reclamando de alguém, ou quem acha que às vezes perde um pouco o controle, a gente procure não ser uma pessoa intransigente, uma pessoa que eu sou assim, eu não mudo, os outros que têm que me aceitar. Tem gente que fala até de Deus, né? Que Deus sabe que eu sou nervoso, mas ele conhece meu coração. Mas o chamado de Deus é para a gente ser transformado em nova criatura, né? Isso aí a pessoa está falando por conta própria, porque, né? Deus sabe que eu sou assim mesmo, eu sou estourado, se precisar eu bato mesmo. O fato de Deus saber, porque Deus sabe tudo, Deus é onisciente. Então, o fato de Deus saber não isenta a pessoa, né? Então, olha, Deus sabe, e até por isso eu tenho que orar e pedir perdão, que Deus sabe mesmo, não tem como esconder dele, mas eu preciso buscar de Deus força para me transformar. Né? Então, ser aberto à mudança, acho que isso todo mundo deveria ser aberto à mudança. Né? Não ser intransigente, não, eu sou assim mesmo, vou ser assim, e pronto. É complicado, né, Daniel, quando a pessoa usa Deus, né? Eu acho que aí a pessoa apela, né? Quando ela coloca assim, Deus me conhece, Deus me fez assim, Deus sabe que eu sou sincero, Deus é uma argumentação assim, como assim, não vou mudar porque Deus está comigo. É uma situação assim meio tipo um cala a boca, né? Deus está comigo, acabou. Usa Deus para se justificar, né? É meio perigoso, né? É meio complicado isso aí, porque eu já vi muitos casos do consultório que a pessoa usa Deus para justificar como que ela é ruim. Ela é cruel, ela é ruim. E ela usa Deus. Mas isso aí é uma justificativa da ruindade dela. Ela fala que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, na palavra de Deus é isso, mas ela está justificando a opinião dela, o jeito que ela pensa. Porque na vida prática ela está sendo cruel, ela está sendo agressiva, está sendo mal. Mas com o tempo isso não solidifica, não funciona. Isso eu vejo como uma apelação. A pessoa não tem coragem de mostrar, falar a verdade que ela é ruim, aí ela coloca Deus do lado dela. Mas ela tem que ser corajosa de mostrar que ela que é ruim, ela que é cruel. Deus não é cruel, Deus não é ruim. Deus é amor. Tem algumas falas aqui que escreveram que eu acho assim, hoje a gente está falando do tema do autocontrole. E é bom a gente pensar um pouquinho que entrou um pouco nessa coisa de casal, de conflito de casal, essas coisas, né? Nos comentários aqui do chat. É bom pensar que não é todo conflito de casal que tem a ver com perca de autocontrole. A perca do autocontrole, ela é algo impulsivo, né, que acontece por um impulso ali repentino, e normalmente a pessoa ela não quer, ela não é deliberada, ela não fala, não, agora eu vou decidir que eu vou lá e xingar. Não, ela xinga, escapou, assim, ela não pensou antes. E depois ela se arrepende, né, porque perdeu o controle. E existem conflitos que aí até a gente poderia chamar assim, de conflitos crônicos. Por quê? Porque é uma coisa que vem faz tempo já. E já virou, às vezes, né, irmão? A gente até falou um pouquinho, acho que na live passada, de dezembro, uma coisa assim, que foi sobre casamento, né?
que tem coisa que já o casal meio que acostumou já com aquele modo de, às vezes, desrespeitar, censurar, tirar o espaço, etc. Mas veja que ali já não está operando mais uma coisa de falta de autocontrole. Já acostumou a agredir daquela forma, ou desrespeitar de alguma forma. E isso tudo é ruim também, né? Não estou falando que não estou justificando, não. Mas, assim, não é o mesmo assunto, né? Porque aqui a gente falou hoje dessa coisa de que a pessoa às vezes não quer fazer, né? E quando eu falei, mas tem gente que fala que eu sou assim mesmo, tudo bem, mas a pessoa ela já está se acomodando uma coisa ruim, né? Porque o clássico de perder o controle é quando a pessoa, aquilo incomoda a própria pessoa mesmo, ela queria ter autocontrole e ela não consegue, ela acaba escapando e agindo por impulso. Maravilha. Eu gostaria também aqui hoje, Daniel, dar a sugestão de livro, se o pessoal gosta de ler, né? Esse livro aqui, ó, Inteligência Emocional, é um clássico. Ele é muito bom para falar sobre inteligência emocional, sobre uma palestra de coisa, né? Esse livro aqui também é muito interessante, O Poder da Paciência. Irmão psicólogo aí. Mas você pode fechar a câmera, vir e continuar escutando. Eu sei lá fechar, já mexi aqui um monte de coisa, não consigo. Irmão Edivaldo Araújo, você tá bom, irmão Edivaldo? Tudo bem. Depois o irmão, se possível, desliga o áudio, que aí fica melhor, porque atrapalha um pouquinho aqui. Tá bom. Tá bom. Qual a cidade do irmão? Barueri, São Paulo. Deus abençoe, viu? Amém. Poder da paciência. Poder da paciência, inteligência emocional. Esse livro aqui do irmão Rubens também, Manual da Ansiedade, é muito bom. Esse aqui também é muito bom. Bíblia Sagrada, lê Provérbios, Eclesiastes, Salmos, Carta aos Filipenses, fala muito sobre paciência. Ô, Daniel, hoje eu vou fazer uma live diferente aqui. Ó, esse é o meu livro, chama Manual da Ansiedade. Eu vou dar esse aqui de brinde hoje aqui na live. E a escolha vai ser o seguinte: quem aí faz aniversário hoje? Manifesta aí. A irmã Cris que vai procurar aí nos comentários, quem faz aniversário hoje, coloca aí e vai ganhar esse livro. Se não tiver ninguém que faz aniversário hoje, quem faz aniversário, já é dia 23? Dia 22, que é ontem. Eu faço dia 28, 81 anos. Oh, 84? 81? 81, dia 28. Você já ganhou o livro por causa de 81 anos. Pronto, o Edivaldo vai ganhar o livro e eu vou dar mais um livro para quem faz aniversário hoje. Obrigado. Deus que abençoe. Bom, Edivaldo, depois coloca o endereço aí, manda o endereço. Deixa eu só falar desse aqui, ó. Pode falar. Mindset, da Carol Dweck, americana. Esse fala da coisa da pessoa ter a crença que ela pode mudar, né? Que o assunto central desse livro é isso, que tem pessoa que acredita que não tem como mudar mesmo. Ela até queria mudar, mas ela acredita que não tem como, que já nasceu assim, que não adianta tentar, que não vai conseguir. E tem pessoa que acredita no crescimento, no desenvolvimento, né? Então, o ideal é aquela pessoa que não acredita, o ideal é que ela mude por isso chama, né, mindset. Ela mude essa seleção mental de achar que não pode, né? E passe a achar que pode, porque é o primeiro, como a gente falou, né? O primeiro passo é reconhecer
o defeito, e depois o segundo é acreditar que pode trabalhar naquele defeito. Porque se reconhecer e cruzar o braço, eu sou mesmo assim, não tem como mudar. Aí, então é um livro bem interessante sobre esse assunto. Excelente. O Daniel, então, reforçando, a irmã Cris, se puder vir aí nos comentários, se tem alguém que faz aniversário hoje, vai ganhar esse livro. Mas o irmão Walter já ganhou também. E se não tiver alguém que faz aniversário hoje, ninguém faz. Só o irmão Edivaldo. Mais perto ele. Mais perto do dia 23. Tem mais alguém que faz no mês de fevereiro? Tem 27. Dia 27. Tem alguém mais perto além do dia 27? Dia 24, 25? Ó, dia 24, 25, 26. Acho que não. Não, né? Não. Então, vamos fazer, então... Eu fiz dia 19. 19, 20, 21, 22, 23. Mais perto, né? Ó, por enquanto, no dia 19, vai ganhar. É quase igual, né? É 1, 2, 3, 4, 5 dias antes. E o outro 1, 2, 3, 4 dias depois. Acho que o 27 está mais perto. 27 está mais perto? Tá. Então é dia 27. Então, a pessoa que faz aniversário dia 27, coloca o endereço aí, certinho, para a gente mandar um livro. E o irmão Edivaldo, eu vou mandar um para ele também. Se não conseguir colocar aqui, no meu Instagram, me segue lá no Instagram, Rubens Neves Psico, lá tem meu WhatsApp, certinho, pode mandar o endereço por lá. Entra no Instagram e manda o endereço pelo Instagram, tá bom? E já aproveita para se inscrever para me seguir. E no YouTube também, se inscreve no meu canal, Rubens Neves Psicólogo. Bom, Daniel, fique à vontade para dar sequência aí, vamos caminhar para terminar. E se tem mais alguma pergunta, fica à vontade. Eu só pôr o nome do livro aqui, pediram no chat. Tá. Eu não tenho mais questões, não sei se alguém... Está meio tarde, mas se alguém quiser perguntar em áudio, porque até não daria tempo da gente rodar o chat aqui, que teve, mas como eu falei, um dos assuntos que acho que mais passou no chat foi essa